Bom, primeiro quero agradecer o convite da Tereza para estar aqui com vocês, pensando um pouquinho educação, né, com um olhar específico para uma educação que acontece fora da escola, né, um processo educativo. E aí, assim, eu pensei a minha fala. Eu sou pedagoga, né, e fiz mestrado e doutorado em educação, e pensei a minha fala um pouco a partir daquilo que eu tenho trabalhado e tenho vivenciado, né, que é um olhar político sobre a educação. O que é que nós estamos fazendo na educação? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo, né? E aí eu queria começar a nossa conversa, então, pensando um pouco esse aspecto político, né, da nossa ação enquanto educador e educadora, uma poesia, né, do Carlos Drummond de Andrade, que é o José. Ontem a fala do Marquinhos foi me provocando, foi muito legal assim, estar aqui, ouvir a fala dele, porque o tempo inteiro eu fui repensando sobre a minha fala, né? Assim, é um movimento, é legal isso, quando a gente está disposto a dialogar mesmo com o grupo, com a experiência. O que eu tinha pensado já servia, mas já mudou, né? E daí, assim, veio na minha cabeça essa poesia do Drummond, que tem tudo a ver com a minha vida também. Tem tudo a ver com a experiência de vocês e tem tudo a ver com a minha vida. Porque, assim, o tempo inteiro eu fico me perguntando, e agora, José, o que você vai fazer, né? Para que lado você vai? Que caminhos você vai escolher, né? E acho que ontem a fala do Marquinhos foi muito essa provocação, né? Assim, e agora, José, para onde nós vamos? Né? Então, eu queria compartilhar com vocês esse poema para tipo, mobilizar um pouco a nossa conversa, né? Então, José, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Aí eu pulei uma parte, que o poema é grande, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, José, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja do galope, você marcha, José. José, para onde? Carlos Drummond de Andrade. Maravilhoso, né? Falo que a poesia, às vezes, fala o que uma tese de doutorado não consegue falar. Né? Com simplicidade, com algumas perguntas, o Drummond consegue provocar na gente as mesmas inquietações, né, que ontem, quando a gente discutiu um pouco sobre que cidadania, né, para onde nós vamos com a nossa ação político-pedagógica. Então, eu trago o José para que a gente faça essa conversa um pouco como pensamento sobre a nossa existência na educação, né? Acho que eu faço isso o tempo todo, como a Tereza falou. Eu tenho tentado fazer da minha vida um processo de experimentação, né? Assim, de tentar seguir uma concepção pedagógica, que é a concepção que o Paulo Freire trabalha, libertadora, emancipadora, dialógica. Tem vários nomes que a gente pode colocar nesse pacote, né, nessa cesta de possibilidades aí do Paulo Freire. Então, eu tenho tentado. Eu digo tenho tentado porque eu penso que, mesmo sabendo, como o Marquinhos apresentou ontem, que existem várias abordagens, várias tendências pedagógicas,
eu penso que, de todo modo, nós somos marcados por todas elas. A gente carrega um pouquinho de cada uma. Mesmo que a gente queira ser um educador ou uma educadora emancipador, né? um dialético, libertador, seja lá qual o termo que nós vamos usar para a nossa concepção pedagógica, a gente tem coisas impregnadas na nossa trajetória. E isso não desaparece assim como simplesmente uma escolha. Né? Eu quero ser isso e a partir de hoje eu sou. Então, é um movimento de procura, é um movimento de busca. E eu penso que esse momento de formação, né, que vocês vêm vindo aí nesse trabalho do ano, que vocês participaram de 4 encontros, né, esse é o 4º encontro, é um momento da gente parar e repensar o que nós estamos fazendo na vida, o tempo inteiro. Quando a gente para pensar o que nós estamos fazendo, é o momento da gente reinventar. Eu penso, relaboro, tenho uns estalos, volto para a minha prática, tento fazer diferente, busco apoio em autores, busco apoio em outras experiências, e isso vai me mobilizando e me fazendo caminhar. Né? E aí uma outra poesia que eu gosto muito, que é do Tiago de Mello, que ele fala, que chama Vida Verdadeira. Ele fala, não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Então, eu penso que se nós nos colocarmos no movimento, né, de caminhar, cuidando dessa caminhada, a gente já está fazendo um processo de transformação, tanto da nossa vida, como da sociedade que a gente está vivendo. Né? Bom, então aí, a minha fala se organizou a partir dos eixos, né, pedagógicos que vocês definiram nos encontros que foram realizando aí no decorrer desse ano. Eu, como pedagoga, quando a Tereza nos convidou, ela disse, olha, o nosso trabalho vem vindo, né, num movimento, e nós chegamos nesses 8 eixos. Né? E aí, assim, eu fui para pensar o que eu ia trazer aqui para a gente pensar junto, eu fui buscar nesses eixos onde é que eu me reconhecia, quais os eixos que eu tinha condição de estar discutindo com vocês. Porque tem assunto que a gente não está estudando, a gente não está vivenciando, a gente até pode falar, mas a gente não se sente tão à vontade. Né? Então, eu identifiquei aqui nesse quadro 4 eixos, que seria o item 4, que é o saber compartilhado, a ética da cooperação, a flexibilidade da organização dos tempos e espaços de aprendizagem e valorização dos conhecimentos. Tá, esse respeito à diversidade, ele, na minha forma de pensar, ele está dentro, né, da ética da cooperação. Então, eu trabalhei com 4 eixos, considerando que o respeito à diversidade está dentro da ética da cooperação. Bom, então, onde é que a gente está atuando? Né? Qual é o cenário que nós realizamos a nossa ação pedagógica? Né? E eu digo pedagógico, mas sempre lembrando, gente, que quando eu falo pedagógico, o pedagógico não é técnico. Porque, muitas vezes, a pedagogia, ela se distancia. Algumas pessoas fazem opções políticas e tratam a pedagogia como uma ação técnica. Né? Uma ação de planejar, de executar, de dizer como é que tem que ser as coisas. E mesmo essa ação, que seja, entre aspas, técnica, ela é política. Então, eu penso, ação político-pedagógica, sempre é político-pedagógica, nunca é somente pedagógica. Tá? E a gente vai depois, vamos entrar um pouco mais nessa conversa. Né? Mas, então, primeira coisa para mim, quando a gente pensa em educação, é pensar onde é que essa educação está acontecendo. Essa educação acontece num cenário, acontece num lugar. Né? E que lugar que essa educação está acontecendo? Está acontecendo dentro de uma sociedade capitalista neoliberal. Ocidental, né? Neoliberal. Então, a gente não pode esquecer que é o capitalismo, que ele é ocidental e que ele tem uma política neoliberal.
vou dizer também assim, que vocês não precisam ficar preocupados em copiar o slide, que depois eu também deixo com a Tereza, e daí ela manda por e-mail para vocês, tá? Não precisa ficar preocupados em copiar. Se também quiserem, sei lá, de repente, perguntar alguma coisa no meio do caminho, fica à vontade. Apesar da gente ter o tempo para conversa mesmo, logo na sequência da fala da Viviane, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho. Modelo de capitalismo neoliberal. O que significa isso? Significa que o capitalismo, todo mundo sabe, né, não é novidade, que o capitalismo é um modelo econômico. E que a sociedade funciona muito em função do modelo econômico que ela se apoia. E que o modelo econômico ele tem intenções. Qual é a intenção do capitalismo? É formar apenas mercadoria? Vender mercadorias? Não, também é. Mas, muito mais do que a mercadoria, o capitalismo tem como objetivo criar e instituir modos de vida, modos de existência. Então, quando a gente fala que nós vivemos no capitalismo, precisamos lembrar que toda a nossa trajetória foi constituída para que a gente pense que viver no capitalismo é o único jeito certo de viver. Que viver na lógica do consumo é o único jeito certo de viver. A gente não consegue imaginar outro jeito. É muito difícil imaginar uma outra sociedade. Como seria essa outra sociedade? Né? E tem uma discussão que vem acontecendo já há alguns anos do Fórum Social Mundial, né? Que o lema do Fórum Social Mundial é: um outro mundo é possível. Qual é o outro mundo possível? Esse é o nosso desafio. Nós é que vamos gestar esse mundo. Certo? Então, mas se eu acredito que o que é possível é viver na lógica do mercado, nesse modelo neoliberal capitalista, a minha ação é uma ação da repetição dessa história. Mas se eu acredito, se eu sou uma pessoa teimosa que nem o José, porque o José, ele não desiste, você é teimoso, né, José? E agora, José? Você não morre, né? Você teima. Então, como nós somos teimosos, porque educador e educadora tem que ser teimoso para a gente sobreviver, né? Há uma lógica tão forte que diz para a gente o tempo inteiro que educação não é importante, que educação não serve para nada, que o que você está fazendo não vai resolver nada. É o tempo inteiro, né, uma invasão, uma enxurrada de dizeres invisíveis. É por isso que eu disse a educação no campo do visível e do invisível. Escolhi esse tema, porque para mim a educação ela é visível e invisível. Tem coisas que são explícitas, tem coisas que não são explícitas, mas estão lá. Né? Então, quais são as escolhas que a gente faz? E dependendo dessa escolha, é a nossa ação. Certo? Bom, mais uma coisa, mais um jeitinho, né, do capitalismo atuar, e que a gente também não percebe, né, que é a naturalização do sofrimento humano. O capitalismo vai convencendo a gente de que o importante, ontem surgiu essa conversa que foi muito legal, né, que o que vale é ter sucesso, né, é enriquecer, que ser importante é você ter mais. E aí as discussões do campo da solidariedade, da cooperação, do cuidado, né, de trabalhos que pensem não a partir da gente, mas a partir da comunidade, a partir do coletivo, isso não aparece, isso não é incentivado na nossa formação. Então, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, passando fome, numa situação de miséria, a gente pensa, é assim mesmo, né? O capitalismo é assim que funciona, não tem outro jeito. Sempre foi assim e sempre será assim. Então, nós nos conformamos com algo que seria inadmissível, né? Alguém viver em situação de miséria, alguém passar fome, alguém viver fora de necessidades básicas do ser humano, seria algo que nós humanos não deveríamos concordar. Mas a gente naturaliza o sofrimento. A gente passa a achar que é assim mesmo. Então, isso, gente, não é porque nós achamos que a gente acha pronto, não, porque foi assim que foi sendo constituído. Né? O bombardeio,
né? E a gente vai petrificando, a gente vai enrijecendo, e a nossa sensibilidade com relação à dor do outro vai desaparecendo, né? E aqueles, né, que têm um pouco mais de sensibilidade, que estão inquietos e estão inconformados, também estão sofrendo, porque a gente sofre, a gente tem um sentimento, uma discussão muito legal que eu gosto muito, que é o Boaventura Souza Santos que faz. Ele fala, o que vem acontecendo com a gente? A gente vai tendo um sentimento de impotência. Eu me sinto impotente perante essa dimensão global, né, da política neoliberal. É global, não é só aqui, é no mundo inteiro. Então eu me sinto impotente, né? Eu me sinto ineficiente. Não tenho condição, como que eu faço? Não tenho capacidade para fazer, né? Ineficaz. Porque esse é o discurso do neoliberalismo, né? Principalmente nós que estamos nos trabalhos sociais e no trabalho no setor público, nós sofremos, na década de 90, um bombardeio da política neoliberal de forma visível e invisível da ineficiência e da ineficácia do nosso trabalho. É o tempo inteiro, tanto que as políticas são pautadas assim. Nós vamos continuar porque isso não está funcionando. Não é? Isso não está funcionando, mas quem é que está ali no cotidiano, vivendo a experiência e vendo as pequenas mudanças que estão acontecendo na vida das pessoas somos nós. Só que essa mudança não é global, essa mudança é local. E na lógica neoliberal, capitalista, ocidental, o que importa é o global com foco no capital, não no humano. Então, por isso as políticas dizem que isso não está servindo para nada. Vamos mudar. E mudam e desconsideram toda a trajetória, todo o trabalho que a gente vem realizando, né? Então a gente fica com esse sentimento, né, de impotência, ineficácia, ineficiência, e um sentimento, gente, que é pior, de fim da história. Que também tem uma discussão de que muitos acreditavam, né, e ainda acreditam que a história chegou ao final. A gente não tem mais para onde ir. É aqui e aqui nós vamos ficar. Então isso paralisa a nossa ação. Esse sentimento de fim da história paralisa a nossa trajetória, a nossa caminhada, o nosso desejo de resistir como José. Não, eu vou continuar, mesmo sem saber muito bem onde que vai dar, para onde, eu não sei, mas eu não vou parar, eu vou continuar. Eu não tenho a resposta agora, mas se eu não construir essa possibilidade agora, eu não terei resposta no futuro. Né? Então, a discussão que o Boaventura faz, ele discute a globalização neoliberal, né? E aí, sim, ele começa a falar para a gente, não é um jeito só de globalização que existe, são vários jeitos, tem várias globalizações. O que está como dominante, como hegemônico, é a globalização do capital, né? Que é, se você quiser tomar algum suco, alguma coisa de um outro país, você vai no shopping, tem um monte de lojas importadas. Você vai lá, você tem dinheiro, você compra. Então, tudo que parecia tão distante, agora está tudo muito perto. Então, é a globalização que você produz uma ferramenta aqui, e essa ferramenta vai ser usada lá na China, num carro, numa fábrica, não sei do que. Só que a gente não sabe mais para onde vai isso. Então, nosso sentimento, né, de pequeno, de como é que nós vamos mexer no que é global. Aí o Boaventura traz essa discussão. Mas não existe só a globalização hegemônica do capital. Existe uma globalização contra-hegemônica, que vai no sentido contrário, que vai no sentido da resistência. E aí, eu gosto muito dessa discussão, porque na globalização hegemônica, o que a gente faz? A nossa experiência, ela não tem importância. Muito pelo contrário, eles têm medo da nossa experiência, então eles desvalorizam a nossa experiência. Então, é uma coisa que não tem importância, ninguém acredita naquilo que está acontecendo. Se globalmente não tem importância, localmente também ninguém valoriza. Em contrapartida, o Boaventura vai dizer, não, existem experiências locais que são extremamente, vamos usar o termo revolucionário, transformador, emancipador. Então, essas experiências locais, elas são potentes de mudança. Elas têm a força da mudança, que é o que vocês estão fazendo. Ontem foi muito legal, a gente percebeu
né? Na discussão do empreendedorismo, como é que é o outro termo lá? Protagonismo. Do protagonismo, que na verdade vocês estão trabalhando na lógica de globalização contra-hegemônica. É uma experiência local, atuando na constituição de pessoas que não simplesmente vão seguir a lógica do consumo, mas pessoas que vão pensar outros modos de existência. Como é que eu posso viver melhor nesse coletivo, nessa comunidade? Como é que o meu conhecimento pode ajudar o outro também a viver melhor? Então, é essa experiência que está cheia de potência e que às vezes nós, por estarmos marcados pela lógica neoliberal, a gente mesmo não enxerga, a gente mesmo passa a não acreditar, né? E aí, na lógica hegemônica, a história acabou, não temos mais nada a fazer. Na lógica contra-hegemônica, a história não tem fim. A história, gente, é sempre possibilidade. Eu adoro uma música que a Bethânia canta, não sei quem que escreveu a poesia, né? Mas ela fala, chama Brincar de Viver. Ela fala assim, a história continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Vocês conhecem a música? É maravilhosa. Assim, gente, é uma filosofia. Pega aquela música e fica analisando. Aquilo é uma discussão, globalização contra-hegemônica. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Vamos teimar. Não vamos entregar o ponto. Está falando que não é para fazer, eu vou fazer, porque eu acredito que é possível. Eu tenho condição de fazer. Eu acredito, né? Então, eu acho que essa é a potência da discussão, né? Assim, a gente acredita ou a gente não acredita? Se eu não acredito, eu já fui capturado pela lógica neoliberal. Se eu acredito, eu ainda estou no campo da resistência. Se eu estou resistindo, eu incomodo. Então tem que saber disso, nós vamos pagar o preço por incomodar. Incomodar uma lógica que tem uma intencionalidade, muitas vezes a gente recebe as consequências, né, da provocação que a gente faz, né? E aí também ontem surgiu uma conversa sobre a questão do presente e do futuro, né? Como é que é essa relação do que a gente está fazendo hoje com o que vai acontecer depois, né? Essa discussão também é muito interessante, porque na lógica hegemônica, o presente está dado, não tem o que fazer. Quer dizer, a história chegou ao final, nós estamos aqui, nós não temos nada a fazer, ficamos aqui paralisados e esperamos. No futuro, eu vou melhorar de vida. No futuro, eu vou fazer tal coisa. No futuro, eu vou... A gente projeta tudo no futuro. E o presente fica parado. Agora, uma pergunta. Como é que nós vamos gestar o futuro se nós estamos parados no presente? O futuro, gente, é possibilidade. Ele não é certeza. Aliás, nós não sabemos nem se nós estaremos aqui amanhã, né? Então, a nossa certeza de que nós somos finitos, né? Pode ser um mobilizador para que a gente atue no presente. Eu só tenho certeza do presente, eu não tenho certeza do futuro, né? E mesmo o presente é incerto. Então, se eu não atuar agora, eu não sei o que vai ser amanhã. Mesmo atuando, eu também não tenho certezas. Então, se eu não atuar, piorou a possibilidade de caminhar para onde eu gostaria que fosse, né? Então, Boaventura fala, precisamos expandir o presente. O que é expandir o presente? O que está acontecendo hoje, gente, é mergulhar e atuar efetivamente no presente. Tornar o presente, tornar a nossa experiência uma experiência credível. Nós precisamos acreditar que a nossa experiência tem algo a dizer para o mundo. Tem algo a dizer para mim, primeiro, eu tenho que acreditar, né? Tem algo a dizer para o outro. Se eu acredito que o que nós estamos fazendo agora é potente de mudança, o que acontece? Eu contraio o futuro, porque o futuro vai ficar na relação com o presente. O futuro só vai existir na relação com o presente.
é o movimento contrário. No outro, eu não faço nada, eu espero que, quem sabe, talvez um governo faça uma lei, uma política que valorize que isso, que aquilo. E no outro movimento, não. Eu atuo agora, eu brigo, eu faço documento, eu vou atrás, eu vou na reunião, eu vou na manifestação. Então, quer dizer, o presente gesta o futuro. Faz muita diferença, né? Agora, se eu me sinto impotente, incapaz, eu não atuo no presente. Porque eu vou pensar, quem sou eu, tão pequenininha, né, para fazer mudança no rumo da história? Se eu não acreditar que eu tenho esse potencial, eu também não vou para o coletivo. Porque, obviamente, que eu sozinho não vou mudar o mundo. Mas, se eu ficar fora do coletivo, o coletivo está menor. Então, quem que compõe o coletivo somos todos nós. Nós que compomos o coletivo, né? Bom, então, as consequências dessa política neoliberal, elas acontecem tanto no campo visível como invisível, né? Na mobilização. O que a gente viu na década de 90? Um esvaziamento dos movimentos populares, dos movimentos sociais, inclusive as organizações não governamentais, elas também recuaram. Muitas que tinham claramente uma postura política, de engajamento, de transformação, foram para o campo da assistência, foram para o campo, sei lá, de uma ação despolitizada, vamos chamar assim. Então houve esse recuo, porque o sentimento de que não adianta fazer nada. As pessoas foram se desanimando. E o Paulo Freire discute a questão da esperança e desesperança, né? Na medida que você não tem esperança que algo vai ser possível, você desanima. Então o movimento social teve esse recuo. Na educação formal, educação escola, né? Professores sofreram aquele peso, né, do descaso da política neoliberal, o sucateamento da escola pública, né, as escolas cada vez mais abandonadas, cada vez menos investimento para a educação. Tudo isso, gente, teve consequência no modo de atuar do educador. E o que a gente vê hoje? As pessoas estão adoecendo dentro da escola. Né? Estão adoecendo por quê? Por conta de uma política. Não é porque simplesmente os professores estão alienados, não querem saber de nada. Não, estão cansados. Cansa. A gente sabe que nós cansamos também às vezes. E é por isso que a gente precisa reunir, pensar junto, para resistir. Porque se eu fico sozinha na minha ação, seja ela na escola, seja ela fora da escola, eu também canso. Porque sozinho contra o Davi e o Golias, né? Quer dizer, difícil, não existe tantos Davis que vão acertar a pedrinha assim, derrubar o Golias sozinho. Muito difícil. Né? Para derrubar a gente precisa de coletivo, né? De movimento coletivo. E essa consequência, gente, no humano. Então, as pessoas também se sentiram, né, desanimadas. Ai, não interessa, fevereiro, você vê tanta gente reclamando, tanta gente resmungando, tanta gente não sabendo para onde está indo. O que eu estou fazendo? Eu gosto do mineiro, fala um cotô, um covô, né? Mineiro fala um cotô, um covô. Então, é esse sentimento. Oi? Um cotô, vocês entendem isso? Ele entendeu o que eu falei. Ele que é mineiro, ele entendeu. O mineiro entende. Um cotô, onde que eu estou? Um covô, onde que eu vou? O mineiro fala assim, um cotô, um covô, né? Rápido. Ele fala rápido e devagar. Hã? O que eu sou? Que coçou, que coçou, né? Então, a linguagem do mineiro é um cotô, um covô. E nós estamos nesse lugar. Né? Qual é esse cenário e para onde nós vamos? Para onde nós queremos ir? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? O cenário está aí. É visível. E é também invisível. Né? Só que, gente, tem uma coisa acontecendo. Essa lógica capitalista, ela está em crise. Nós é que não estamos sabendo aproveitar essas brechas. A lógica está em crise. O que nós vimos nos últimos anos? Os Estados Unidos estão lá. Eles estão desesperados. A Europa, o mundo inteiro. O Brasil está conseguindo segurar um pouco a crise econômica. Nós também sabemos dos perigos
econômicos aí que a gente está correndo. Porque não se sustenta o mundo a partir da lógica do consumo. Não é possível produzir tanto lixo, consumir tanto. Não adianta aumentar a economia e a qualidade de vida ser medida pela quantidade de consumo. Qualidade de vida não é quantidade de consumo. É outra coisa. Né? É qual o sentido da nossa existência? O que nós estamos fazendo aqui? Quais são os vínculos que nós estamos estabelecendo com os outros? O que nós estamos deixando? O que nós estamos levando? Então, vamos repensar a ideia de qualidade de vida. Bom, diante disso, né, eu tenho discutido muito a potência da experiência local. E, com base no Boaventura Souza Santos, né, ele fala a experiência local como uma experiência contra-hegemônica. Gente, tudo que nós pudermos fazer, tudo que nós fizermos na lógica contra o capital, pequeno gesto que seja, tipo, não vou mais comprar tal mercadoria porque eles exploram trabalho infantil. É uma ação desse tamanho, mas é uma ação contra-hegemônica. Imagina se todas as pessoas fizerem isso. A gente quebra uma empresa de grande capital. Só que ninguém acredita. Ah, mas só eu não vou comprar? Aí eu vou lá e compro. E assim vai indo, né? Então, a experiência local é potente. E um outro autor que eu tenho estudado e tenho gostado muito é o Michel de Certeau. Ele vem falando o seguinte, olha só, processos criativos, novas formas de cooperação e de resistência circulam no subterrâneo deste território. Então, vamos pensar, se o capitalismo está em crise, é porque ele não se sustenta como projeto de sociedade, projeto econômico. Debaixo dessa carcaça, né, de projeto neoliberal que vende a ilusão de que todos vão viver bem consumindo, nós sabemos que não é possível. As pessoas vão clandestinamente, aí vamos ao termo clandestinamente, lembrando aí das resistências na ditadura, ampliando as rupturas que já estão acontecendo no sistema capitalista. Existem rupturas, existem brechas. Então, se nós atuarmos ampliando, explicitando o quanto que isso não é possível, mas continuar existindo, a gente vai fazendo um processo educativo na lógica contra-hegemônica, né? E o Certeau também fala de revoluções ocultas e constelação de referências. Então, a gente vai fazendo, não é revolução armada, como foi, né, na história da América Latina, nas várias revoluções, né, na década de 50, na década de 60, revoluções armadas, resistência. Hoje a gente vê movimentos de resistência, mas a gente pode fazer revoluções até silenciosas. Não precisa fazer barulho. Não precisamos publicar, né, na Rede Globo que nós estamos fazendo uma experiência contra-hegemônica. Não, é o contrário. Se nós publicarmos, com certeza eles vão querer capturar a nossa experiência. Então, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente vai fazendo, e a constelação de referências quer dizer, na medida em que eu conto para um o que eu estou fazendo, o que vocês estão fazendo aqui, um conta para o outro, nós vamos ampliando a nossa constelação de possibilidades. Nós passamos a acreditar, se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Vamos tentar? E aí a gente vai, né, fazendo um movimento contrário ao que está instituído, né? Para mim, Só uma pergunta, que hora que eu comecei? 10h20? Tá. Então, gente, pensando a potência da experiência, nós precisamos pensar como é que a gente pode pensar a nossa ação. Né? Então, nós precisamos deslocar desse lugar que nós estamos, sair desse lugar de seguir, de repetir, de reproduzir, e ir para um outro lugar. Exatamente. Sair da zona de conforto, porque muitas vezes nós estamos numa posição confortável. Não é? Sempre foi assim, já está funcionando, vamos tocar assim mesmo, deixa quieto, não vai resolver nada. Não, gente, não está resolvendo. Nós sabemos, no fundo, nós sabemos se está ou se não está resolvendo. Nós sabemos
se está fazendo sentido para a nossa vida e para a vida das pessoas, ou se não está fazendo sentido. Então, nós temos essa... Lá no fundinho, talvez a gente não queira escutar, mas está querendo sair, está cutucando. Às vezes sai uma coisa assim de dentro da gente e fala, meu Deus, não queria escutar isso de mim, mas está dizendo para mim, o que você está fazendo não está tendo sentido nenhum. Sai desse lugar, vai fazer alguma coisa que faça sentido, que tenha mais graça na sua vida, né? Que você acredite mais no que você está fazendo. Então, sair dessa zona de conforto, né? E se implicar, se envolver. O Paulo Freire fala, se comprometer. O compromisso político, gente, é um movimento de implicação. Você se implica com aquilo que você faz. Diferente do cara que está numa ação burocratizada, né? Enrijecida. Ele faz porque vai fazendo. Mandou apertar esse botão, eu aperto. Sem saber as consequências disso, na minha vida e na vida do outro. Então, começa a pensar, né? E aí eu tenho pensado cada vez mais, que o espaço da educação é uma possibilidade de nós reinventarmos o modo como a vida vem acontecendo, como a sociedade vem se organizando. É uma possibilidade. É a única possibilidade? Não, não é a única. Pode ir para a cultura, pode para outros territórios. Mas a educação é uma possibilidade. Nós estamos ali, pessoas se encontram, seja a educação no espaço escolar ou fora da escola. Na família, na comunidade, na ONG, num projeto social, no movimento popular. Todos esses espaços são espaços educativos. Então, é uma possibilidade de reinvenção da vida. Só que eu preciso acreditar nisso. Primeiramente, eu preciso acreditar nisso, né? Bom, aí a discussão com relação às formas de educação. A Maria da Glória Gon, como já foi citado aqui, a Tereza também já trabalhou, ela fala de 3 formas, né, de educação: formal, não formal e informal. Como a Tereza falou, eu vim da educação popular, trabalhei muitos anos, né, numa experiência de alfabetização de jovens e adultos, no Sindicato da Construção Civil de Campinas. Eu trabalhei uns 12 anos nessa experiência. E, durante todo esse tempo, eu sempre pensava como que poderia ser a educação, né? E fui discutindo, e fui estudando, e fui entendendo, né, que essa educação que acontece fora da escola, ela nasceu, né, como um movimento de resistência a educação que acontecia dentro da escola. Certo? Então, a educação formal, como sendo aquela institucionalizada, né, com modelo, com regras, com horários, com projetos de avaliação. E aí vai. A gente conhece muito bem, né, a educação formal, porque ela está impregnada em nós. Quando a gente sai da educação formal, a gente carrega... Essa educação vai junto. A gente não consegue falar assim, fica aí, que agora eu vou para um outro lugar, que você não vai. Ela vai junto. Ela está impregnada na gente. E daí a gente vai para a experiência. A Maria da Glória está chamando de educação não formal, mas eu já vou discutir esse conceito. Que eu acho que esse conceito... deixa eu falar do informal, depois eu falo do não formal, porque daí eu já engato aqui numa outra conversa, né? A educação informal, ela acontece nos espaços informais, certo? Na casa, na rua, na igreja. Na igreja tem um projeto de educação ali que é informal. O padre não faz avaliação no final, nem o pastor, nenhum religioso faz avaliação do tanto que você está ou não seguindo o que foi ensinado ali. Às vezes até faz, né? Tem lugar que até faz avaliação de diversas formas, mas vai sendo dito coisas, dizendo para a gente como a gente deve ser, como a gente deve atuar, só que não é oficializada essa educação. Não é regimentado, não é certificado. Então, a educação informal acontece nesse território, né? E aí o debate, eu vou passar um pouquinho aqui para a educação
não formal, não escolar ou educação popular, depois eu volto na discussão do capitalismo lá, né? A educação não formal, a Maria da Glória fala. Ontem o Marquinhos disse de educação não escolar, né? Tem vários autores discutindo educação não escolar. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois conceitos. Eu gosto mais da educação popular, do conceito de educação popular. Porque, para mim, o termo educação popular surgiu no final dos anos 50, no começo dos anos 60, com uma inquietação do Paulo Freire, né, com como a educação acontecia na escola. A educação bancária, né, de que o educador era aquele que sabia, o educando era aquele que não sabia. O educador era o que ensinava, o educando era o que aprendia. O educador era o que sabia, o educador era o que podia falar, o educando é o que tem que ficar quieto escutando. E assim ele vai descrevendo a relação educador-educando, quando o educador deposita o conhecimento bancário, educação bancária, ele usou a simbologia do banco, né, em que você deposita o conhecimento no outro, e depois, como você tem o poder de depositar, você tem também o poder de retirar esse conhecimento. E como é que nós, educadores formais, dentro da escola, fazemos isso? Faço uma prova, né? E aí tudo que eu depositei deve ser devolvido com juros e correção monetária. Só que o aluno não pode ser muito criativo, não pode dialogar com o que eu falei, tem que me devolver exatamente do jeito que eu depositei. Então, nesse modelo de educação, o educando é um objeto, né? E o educador que é o sujeito da história, ele que diz como é que não é, certo? Hoje, na educação bancária, o educador também não é sujeito, porque ele está seguindo as cartilhas, né, os modelos, os currículos que estão instituídos. Então, nem ele é mais sujeito. Mas lá naquela época, na década de 60, Paulo Freire começou a questionar e começou a dizer o seguinte: quando você usa um modelo de educação, você não está sendo neutro, você tem um posicionamento político. Você está fazendo uma opção política. Então, quando eu defendo educação popular, se ela acontece dentro da escola ou fora da escola, isso é indiferente. Para mim, é uma concepção de educação que nós deveríamos adotar, que é uma concepção marcada por um projeto de sociedade, por um sonho, por uma utopia, por um lugar onde nós queremos chegar, né? E aí, assim, por que essa palavra, educação não formal, educação não escolar, começou a aparecer? Essas palavras começaram a aparecer na década de 90. Então, desde a década de 60, a gente dizia educação popular, educação popular. Era grupo de mulheres, era grupo com crianças, era grupo com jovens. Tudo que acontecia fora da escola era chamado de educação popular. E depois, na década de 90, começou a aparecer o conceito, educação não formal, educação não escolar. E aí, gente, tem uma discussão muito legal, né, que alguns autores vêm discutindo, né, e eu concordo, assim, que as palavras, elas não são ingênuas. Quando a gente muda a palavra, a gente não está mudando a palavra por acaso. A gente está mudando a palavra porque, na verdade, a gente está mudando o projeto, né? Então, às vezes, uma palavra que você tira do texto faz toda a diferença. Uma palavra que você coloca no texto faz toda a diferença. Então, elas não são neutras, né? E aí, assim, quando você tira o popular, a marca, educação popular, você tira o debate político, que é o debate de classe, né? Por que a educação está fora da escola e não dentro da escola? Que escola é essa? A serviço de quem ela está atuando? Né? A favor de quem? Contra quem? Aí os significados que tem esses novos conceitos também, eu ainda não tenho resposta para vocês, eu ainda estou pensando. Eu estou fazendo só provocação. E tenho estudado, tenho lido, e estou prestando muita atenção, né, nas experiências de educação não formal e não escolar, que se dizem não escolar, não formal, para ver o tanto que elas têm de compromisso político, o tanto que elas se afastaram, né,
do compromisso político. E aí, eu gosto muito do Manuel de Barros, que ele tem um texto que eu adoro, que ele fala da escovação das palavras. Né? Num livro que chama Infância, ele fala da escovação das palavras. E quando a gente vai escovando as palavras, ele fala que ele queria ser como os arqueólogos, né? Que os arqueólogos escovam os ossos, né? Cavuca o chão, acha um pedaço de osso, gente, um osso, não sei quantos mil anos, para que eles querem? E ele ficava incomodado com aqueles ossos, por que aqueles homens escovam os ossos? E aí ele começou a ficar com vontade de escovar as palavras, porque ele queria encontrar nas palavras a origem da palavra, o sentido, como se fosse o gemido do nascimento da palavra. Porque nós estamos perdendo o sentido das palavras. A gente está dizendo coisas que não significam mais o que nós gostaríamos de dizer. Ontem o Marquinho escovou a palavra cidadania. Ele fez um trabalho de escovação da cidadania. O que é? Então, o que eu estou fazendo aqui também, eu estou começando. Quem sabe daqui a um tempo a gente podia conversar de novo, eu vou falar para vocês. Eu escovei a palavra educação não formal, educação não escolar e educação popular, e estou começando a pensar que essa palavra pode ser que está querendo dizer isso, está querendo dizer aquilo, mas ainda hoje eu não tenho, eu só tenho a pergunta, então estou trazendo, né, a pergunta para vocês. Aí, vou voltar lá atrás, né, que é a provocação, né? Então, com as mudanças das palavras, as mudanças das palavras acompanham um movimento de mudança do mundo, mudança de lógica de funcionamento, que a lógica capitalista neoliberal vem mudando silenciosamente o jeito da gente viver. E um autor que também eu ando estudando, né, é o Pilbart, que ele fala, né, e isso tem muito a ver com o que vocês estão trabalhando, vocês trabalham muito com rede, né? E ele fala assim, olha, o novo capitalismo em rede, que enaltece as conexões, a movência, a fluidez, produz novas formas de exploração e de exclusão, novas elites, novas misérias e, sobretudo, uma nova angústia, a do desligamento. Então, cada vez mais nós estamos desesperados, que a gente não quer mais ficar sozinho. E cada vez nós estamos mais sozinhos. Né? Cada vez mais a gente quer se juntar e cada vez mais a gente tem mais dificuldade de juntar. As pessoas estão cada vez mais individualistas. Né? E daí ele fala, a pertinência, ele segue falando, né? A pertinência às redes de sentido e de existência, aos modos de vida, aos territórios subjetivos, é mediada por pedágios comerciais impagáveis. Então, cada vez mais, gente, para você se sentir pertencente, você tem que viver no modelo do consumo. Então, eu observo muito o que as pessoas postam, né? Estou na praia, no restaurante, fui não sei aonde. Poucas pessoas, né? Se a gente pegar a quantidade de gente conectada, isso é uma pesquisa que eu sugiro para a Tereza, não para mim. Mas, assim, a quantidade de pessoas conectadas na rede, que postam sentidos de existência reais e sentidos de existência que o outro quer que ele poste. Né? Eu acho que isso é uma boa pesquisa, Tereza. Vamos fazer, Tereza? Então, assim, gente, eu fico olhando isso, porque eu tenho um monte de sobrinho, eu não tenho Facebook, mas assim, meus sobrinhos têm, de vez em quando, olha isso, olha aquilo, e eu começo a ver assim, para que eu quero saber se ele foi no restaurante ou não foi? Isso não me interessa, isso é privado, é uma coisa da pessoa. Mas a pessoa tem a necessidade de mostrar que nessa lógica do consumo, eu também estou inserida nessa lógica do consumo. Olha só como eu estou, como todo mundo gostaria de estar. Então, tem que pagar, e não é barato. Né? Enquanto que antes, quando a gente, se a gente for pensar numa sociedade, numa comunidade primitiva, numa comunidade mais rural, ainda existem experiências de coletividade, né? Sentidos para a existência. É o encontro com o outro, não é? É a conversa,
É contação de história, é uma dança que a gente celebra uma festa, um aniversário, um nascimento, um ritual de passagem, né, que os indígenas celebram, as culturas africanas. E nós, da cultura ocidental, nós fomos perdendo o sentido da existência. O sentido da existência está no consumo, certo? E aí, essa discussão da educação popular, ela vai ajudar a gente a encontrar possibilidades de existência, né? E aí eu trouxe essa imagem que eu, a Viviane e o Marquinhos e outros professores lá da UFSCar, nós fomos participar de um ritual de passagem dos alunos chavantes, em Mato Grosso, né? Mato Grosso, e eu fiquei muito impactada com aquele encontro, né? Porque, assim, eles param tudo para celebrar um momento de passagem da vida da adolescência para a vida adulta. Então, na nossa tradição, nós viramos adultos e não queremos ser adultos. Resistimos a assumir os compromissos e as responsabilidades do ser adulto, né? E vamos sozinhos para a vida adulta. E o que me chamou a atenção lá é que a coletividade acompanha essa passagem e todo mundo celebra junto. Tem um monte de questões que a gente pode discutir, que a gente pode ponderar, mas me chamou muita atenção o coletivo celebrando a passagem, né? E eu penso que a gente precisa recuperar, né, rituais de apoio, de solidariedade, de afetividade, né, tanto na família como na educação, seja ela dentro da escola ou fora da escola, né? Então, eu tenho dito, né, interessa-nos a mudança de rota, a reinvenção do modelo de racionalidade ocidental capitalista, e não a repetição da história. A repetição da história, gente, é a repetição da miséria, da pobreza, do individualismo, do sofrimento humano. Então, nós queremos viver de outro jeito, um jeito mais alegre, mais solidário, mais colaborador, mais afetivo, né? Que a gente possa ter espaço para observar, para produzir novidades, para a gente poder criar, para a gente poder experimentar o nosso potencial criador. E a gente não está tendo tempo para fazer isso, na lógica do capital, né? Então, tudo isso, a gente pode ir concluindo aqui, né, que a educação é um ato político, que é o Paulo Freire, que o tempo inteiro vai me falando isso, não é só ele que fala, mas tem vários autores que discutem isso, mas na fala dele isso é recorrente, e um lugar de escolhas. E nós estamos aqui para quê? Para fazer essas escolhas, para fazer as opções. Nós podemos, né, precisamos querer poder, né? Poder, nós podemos, mas precisamos querer poder, né? E aí, uma outra discussão que ele faz no livro Educação e Mudança é o papel político do educador. A nossa ação no mundo, gente, ela nunca é neutra. Isso que a gente precisa saber, a gente precisa ter consciência disso. Dizer ou não dizer é político. Assumir ou não assumir é político. Se você se omite, você está sendo político. Se você assume, você está sendo político. Então, de que lado você quer ficar? Qual o seu posicionamento frente ao mundo, frente à vida? É isso que é ser educador. Porque, por mais que a lógica neoliberal diga que a educação não tem importância e, portanto, paga bem mal para os professores, paga mal e desvaloriza todos os projetos educativos, né, porque projetos educativos não dão lucro, né, projetos educativos, a não ser empresas de educação. Empresas de educação têm lucro com educação, né, mas não é o nosso caso, nós não estamos dentro de uma empresa de uma educação. A gente está trabalhando com um projeto de educação. Então, nós precisamos fazer essa pergunta, as perguntas clássicas, né, do Paulo Freire. Para quê que eu educo? Para quê? Para que você está nesse projeto? Qual a sua intenção? Para quem? É para você?
individualista ou para você enquanto membro de uma comunidade, na relação com os outros? É para o educando, a educanda, ou é para inserir essa educanda no mercado de trabalho, mas como mercadoria, e não como pessoa? Porque todos nós temos que trabalhar. O que a gente tem? O que a classe trabalhadora tem? A força de trabalho, certo? Então, nós precisamos trabalhar para sobreviver. Se nós não trabalharmos, nós não sobrevivemos. É muito difícil. Quer dizer, até tem gente que sobrevive. Moradores de rua fizeram opção, alguns, não vou trabalhar. Sobrevive. Mas é uma opção política. Mas a nossa lógica, nós que trabalhamos, para nós sobrevivermos, nós precisamos trabalhar. Portanto, a gente vai para o mercado de trabalho. Mas com qual objetivo? Enriquecer ou sobreviver? Porque se a lógica for o enriquecimento, a gente já entra na lógica do capital. Quanto mais você trabalha, mais você vai enriquecer. Só que a gente precisa lembrar que só enriquece quem explora a mão de obra do outro. Ou quem ganha na loteria. Não tem outro jeito. Trabalhando, ninguém enriquece. Não existe ninguém que enriqueceu trabalhando. Eu não conheço nenhuma professora que ficou rica trabalhando. Ninguém, nenhum militante social que enriqueceu trabalhando. Então, consciência, que a gente não enriquece trabalhando. A gente pode viver dignamente, ter uma casa, ter comida, passear, né, curtir a vida, produzir arte, mas não enriquecer. Tá? E como? Aí a pergunta do como, nós vamos pensar os eixos que eu selecionei aqui para fechar essa conversa, né? E aí, como vocês estão trabalhando com projetos que tratam da tecnologia, eu penso que a tecnologia pode estar a nosso favor. A tecnologia pode ser um instrumento de uma globalização contra-hegemônica. Quando a gente coloca a tecnologia como possibilidade de redes sociais, efetivamente, redes sociais não de consumo, mas redes sociais de existência, a gente pode colocar, assim, a tecnologia a nosso favor nesse movimento educativo, né? E aí algumas perguntas provocativas para a gente ir encerrando aqui, né? Como anda a ação cidadã na escola, né? Pensando naquela discussão de cidadania lá que o Marquinhos fez, né? Porque a palavra cidadania também foi capturada, né? Então, precisamos escovar essa palavra. De que cidadania nós estamos falando, né? Que sentido de ser cidadão nós estamos falando, né? Nos projetos que nós estamos atuando, ela está acontecendo, né? Há espaço, gente, na nossa ação, para os educandos que fazem parte do projeto, para eles serem os que mobilizam realmente a nossa ação, ou nós estamos agindo a partir da nossa cabeça, desconsiderando o outro que está na nossa frente, né? E aí, assim, encerrando aqui, eu vejo que os eixos, respeito à diversidade regional e sociocultural, é um ponto de partida, né? Se não houver esse respeito, a gente já começa invadindo o espaço do outro, né? Paulo Freire chama isso de invasão cultural. No livro Comunicação e Extensão, ele fala de invasão cultural quando nós, às vezes, que temos um saber acadêmico, um saber letrado, que achamos que o nosso saber é melhor e superior a outros saberes, nós invadimos um espaço e queremos impor o nosso modo de pensar, o nosso modo de existir, né? Então, o respeito à diversidade é um ponto de partida. Não dá para partir num processo educativo sem respeitar o lugar onde a gente está chegando, seja ele qual for, a cultura daquele povo, daquela comunidade, né? Porque quando a gente desvaloriza a cultura, quando a gente desvaloriza a comunidade, a gente está desvalorizando as pessoas. Então, as pessoas passam a se sentir impotentes, incapazes, insignificantes. É invisível, mas a gente está fazendo isso, né?
Aí o outro eixo da ética da cooperação, eu vejo a ética da cooperação como um princípio pedagógico. Não dá para pensar educação sem pensar em cooperação. Né? E que essa cooperação é que sustenta a nossa existência, porque, na verdade, nós precisamos do outro. O ser humano é o único animal que precisa de cuidado a vida inteira. Né? Os outros animais mamíferos nascem, mamam lá um pouquinho e caem no mundo. E nós não, nós passamos a vida inteira precisando de cuidados. Né? Cuidado do outro e cuidado da gente mesmo. Então, a cooperação é um princípio, não é possível viver sem cooperar. E a lógica do capitalismo ocidental, o que é? A competição. Quanto melhor você for, melhor você se sai, mais sucesso você terá, mais rico você será. Então, desconsidere as pessoas que estão ao seu redor e siga em frente, individualmente. Seu sucesso é individual. Né? Enquanto que a ética da cooperação, ontem tinha uma menina que estava aqui, que ela não está hoje, mas ela falou da cooperativa. Quer dizer, podemos ensaiar outras formas de trabalho. É possível. Né? O outro tópico que estava no roteiro lá de vocês, né, dos eixos pedagógicos, é o saber compartilhado e a valorização dos conhecimentos. O saber compartilhado, gente, na medida em que a gente entende, né, e faz a opção política por uma educação dialógica, emancipadora, humanizadora, a gente faz a opção da cooperação, quer dizer, porque na medida em que eu ensino, eu aprendo, na medida em que eu dou um pouco do meu tempo, eu também recebo o tempo de vocês. Olha que troca que nós estamos fazendo. Eu estou doando, mas eu também estou recebendo, porque eu gosto de falar dessas coisas. E vocês estão aqui para a gente conversar. Então, é bom trocar com quem está a fim de falar sobre as coisas que a gente está pensando e a gente está preocupado. Então, é cooperação isso. Né? E é um saber compartilhado. Por quê? Porque eu sei algumas coisas e vocês sabem outras. Vocês sabem algumas coisas, os educandos sabem outras. Os pais desses jovens sabem outras coisas. Como é que a gente pode juntar essas pessoas para pensar junto? Projetos em prol da comunidade, em prol daquela turma de jovens. Né? E a valorização dos conhecimentos que cada um traz. Né? O Paulo Freire fala, ninguém é vazio de conhecimento. Todo mundo tem um saber. Todo mundo tem um saber. E é o saber popular, o saber da experiência, que muitas vezes nós desvalorizamos por desconhecer. Nós não conhecemos, nós desvalorizamos. Outras vezes nós desvalorizamos por achar que é realmente inferior. Porque nós também podemos estar influenciados pela lógica do capital. E achar, por exemplo, na universidade, às vezes os professores acham que os saberes deles são mais importantes do que os saberes da experiência dos alunos. Acontece muito isso. Então, são saberes diferentes, nem mais importantes, nem menos importantes, de origens diferentes. Né? E aí, gente, para encerrar de verdade, verdadeiramente, a flexibilidade da organização nos tempos e espaços de aprendizagem. Né? Foi um dos tópicos que eu tirei também dos eixos. Para mim, não é possível pensar uma ação educativa sem se lançar. Porque assim, é um salto. Né? Imagina assim, num circo, né? Você se lança naquela cordinha lá e puf, te cai numa redinha lá embaixo. Né? É o desafio, é o risco que você corre. Educação é flexibilidade, é risco, é incerteza. Mas eu preciso ter um projeto. Eu não vou sair do nada, vou sair por aí sem lenço, sem documento, sem saber para onde eu vou. Não, eu tenho um projeto, mas eu não sei onde vai dar. Eu não tenho certeza se o que eu vou fazer, por exemplo, se o que eu estou falando está chegando em vocês do jeito que eu gostaria que chegasse. Pode ser que eu estou falando uma coisa e vocês estão pensando em outra coisa. Estão fazendo outras conexões. Pode ser não, estão fazendo. Cada um faz a sua conexão. Então, a educação é isso, flexibilidade, né, de tudo. Do tempo, do espaço e da aprendizagem. Se nós entendermos que a vida está em movimento o tempo inteiro, né, e que nós nunca somos a mesma pessoa, hoje, amanhã, depois de amanhã, cada dia nós estamos diferentes.
A gente precisa se colocar nesse movimento, ser menos rígido, menos rigoroso, menos duro com as coisas, né? E escutar mais o nosso lado criativo, né? O nosso lado, eu falo sapeca, né? Aquela criança sapeca curiosa, que quer inventar, que quer saber por quê. Às vezes a gente mata essa criança. E o adolescente sapeca. Porque o adolescente sapeca é curioso, é irreverente, né? Bota a gente na parede, fala umas coisas que a gente leva um susto. Então, vamos ouvir mais essa pessoa que traz, né, que mobiliza para que a gente mude de rota, para que a gente abra brechas, crie rupturas com o sistema que está instituído em nós e na sociedade. Não adianta fazer discurso que a gente tem que mudar, que tem que ser assim, que tem que ser assado, e eu mesma não me coloco nesse movimento. Não é? Vamos educar para a cidadania. Chego lá, gente, é o seguinte, eu decidi que nós vamos ser todos cidadãos a partir de hoje, então nós vamos começar, vai ter que ser assim, todo mundo tem que dar opinião, todo mundo tem que se manifestar, todo mundo tem que. Isso não é cidadania. Pode ser que tenha um lá que ainda não chegou nesse tempo. Como é que eu lido com o tempo do outro? Como é que eu respeito ou não o tempo do outro? Então, gente, eu vou encerrar aqui por causa do tempo, né? Acho que eu cheguei no tempo. Deixar um pouco como se... eu penso educação como um ato político, como um processo criativo, né, de reinvenção da vida, do cotidiano, das relações, da sociedade. A educação é uma possibilidade, não é a única, mas é uma possibilidade de nós mudarmos, né, a rota, o nosso modo de viver e o modo como o mundo está acontecendo. Tá? Então, para mim, é muito mais um convite, quando a gente pensa em educação, é um convite a repensar nossa existência. E aí fica cada um, né, o critério de aceitar ou não o convite, porque os convites nós aceitamos ou não, certo? E aí, uma poesia para a gente encerrar, né? Não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos. De leste, o que nos cabe é ter enxutos os olhos e a intenção de madrugar. Muito obrigada.